Se eu te perguntasse o que é um ser humano, você provavelmente conseguiria me responder. Se eu perguntasse quem é você, talvez você tenha uma resposta aparecendo em sua mente. Acredito que alguns tenham até se definido como seres humanos quando fiz a segunda pergunta. Durante todo esse vídeo, eu vou mostrar como Soma, um jogo de 2015, questionou todas essas respostas em uma das maneiras mais profundas já vistas no mundo dos games. Primeiro, eu gostaria de agradecer a você por ter chegado ao meu canal. Como agradecimento, eu deixei um recado no final do vídeo. Antes de começarmos a análise, eu preciso fazer um breve resumo sobre a história de Soma. E sim, vai ter spoilers. O jogo nos apresenta Simon Jarrett, um simples rapaz da cidade de Toronto, que sofre de danos cerebrais após um acidente de carro, onde sua amiga de trabalho Ashley acabou morrendo. Simon sabe que não tem muito tempo de vida por causa disso, então ele aceita participar de um projeto experimental para a reconstrução cerebral. A sessão de escaneamento cerebral deveria ser um simples procedimento, mas acaba se tornando o pesadelo de Simon. Uma cópia de sua mente é feita e colocada em um robô de 100 anos no futuro. Ele acorda em Patos 2, uma base de pesquisa marítima, e Simon logo percebe que as coisas estão erradas. Após um meteoro extinguir a superfície da Terra, a inteligência artificial conhecida como WAL altera sua própria programação para colocar a preservação da humanidade como prioridade. Como o corpo humano é frágil e limitado, WAL inicia diversos processos de fusão entre os humanos da base com as máquinas, seja por transferir suas consciências para robôs ou alterar geneticamente o corpo humano. Simon acaba conhecendo Catherine e descobre sobre o projeto Arca que ela estava desenvolvendo. A Arca é uma cápsula de realidade artificial onde a consciência das pessoas da base viveriam como uma utopia virtual. Catherine é a criadora do método de escaneamento cerebral, que consiste em fazer uma cópia da mente do indivíduo, de maneira muito similar ao que Simon fez 100 anos atrás. Na verdade, após o Simon de 100 anos atrás ter realizado o procedimento de reconstrução cerebral, o tratamento não fez efeito, e pouco antes de morrer ele aceitou que a cópia de sua mente fosse utilizada para futuros estudos. Esta cópia foi utilizada como base para o método de Catherine e é o atual Simon. A Catherine que Simon conversa hoje também é uma cópia de si mesma, anexada a um robô, e ela se transfere para um aparelho que Simon usa para acessar outras partes da base. O plano então é chegar até a Arca, que está do outro lado da base, transferir suas consciências para ela e lançar a cápsula no espaço para que a Arca possa sobreviver milhares de anos. Quem eu sou? Essa é provavelmente a questão filosófica mais antiga e mais profunda que existe. A busca pela identidade é algo que podemos ver acontecendo todo dia à nossa volta. Alguns buscam a própria identidade em se sentirem pertencentes a um grupo com os mesmos interesses. Outros buscam sua identidade em construir uma imagem pública, principalmente em redes sociais. Mas removendo esses fatores externos, quem é você? O que te define como único? Seu corpo? Suas impressões digitais? Se não isso, suas memórias então. Talvez até algo mais intangível e abstrato como a sua alma. E se você fosse colocado em um tipo de inferno, onde todas as suas respostas fossem refutadas uma a uma? Bem, eu diria que Patos 2 é este inferno e Simon, sua pobre vítima. A primeira coisa que é tirada de Simon são os fatores externos. Simon acorda em um lugar onde nada do que ele encontra é familiar. Sem amigos, sem rede social, sem pessoas. Tudo que Simon pode contemplar é sua própria existência nesse lugar inóspito. O mais próximo que ele encontra de um fator externo é Catherine, mas suas interações acontecem em momentos pontuais e eles apenas têm um coleguismo por ocasião, um pouco mais dramático que os seus colegas de trabalho. Inicialmente, Simon não sabe que é um robô, a ponto de sua mente criar imagens de sua própria mão para protegê-lo da terrível realidade. Após a descoberta de sua situação, Simon leva um tempo para realmente assimilar o que está acontecendo. Apenas quando Simon precisa matar um robô para conseguir um chip, ele questiona o que está fazendo, porque, bem, ele também é um robô, certo? E se eu te perguntasse agora o que é um ser humano? Melhor, e se eu te perguntasse se Simon é humano? Se o corpo não é o que define a identidade de alguém, talvez suas memórias sim. Não apenas as memórias a nível de informação, mas uma amálgama de experiências vividas, emoções e sentimentos. Patos, como um bom inferno, não deixaria essa questão passar.
Em determinado momento na estação Omicron, Simon precisa trocar de corpo para poder acessar uma região de maior pressão do mar. Acontece que o processo de escaneamento cerebral não transfere a mente, e sim cria uma cópia dela. Simon acorda no novo corpo e se depara com outro Simon adormecido. Existem agora 2 Simons. Os 2 têm as mesmas memórias, as mesmas experiências, viveram as mesmas coisas. Se a identidade é o que te torna único, o quão único Simon é nessa situação? Qual dos 2 é o verdadeiro? A situação fica mais amarga quando o novo Simon se depara com o seguinte questionamento: se este Simon anterior está condenado a ficar em Patos, eu deveria matá-lo antes dele acordar? Não apenas Simon, mas existem relatos de trabalhadores de Patos que se mataram após o escaneamento cerebral, ou seja, a cópia de suas mentes, que serão enviadas para a Arca. Esses suicídios eram na tentativa de enviar suas almas para a nova consciência, que iria para a Arca, ou talvez simplesmente não conseguirem suportar o desesperador fato de que estavam condenados. Após Simon tomar sua decisão, ele tem uma conversa com Catherine, onde ele questiona a alma humana, a última coisa que poderia restar do que o torna único. Mas se existe uma pós-vida, quem está no céu? Existe mais de um Simon no céu? Se for isso, o que o torna único? Quem ele é? Pior ainda, se a alma for realmente única, qual dos 3 Simons a tem? O de Toronto? O que ficou na base? Ou ele mesmo? Se qualquer um dos outros possui a verdadeira alma, a questão não é apenas quem, e sim o que ele realmente é. Até agora, quando me referi a Patos, eu geralmente fazia uma alusão ao inferno, porém essa conexão não foi meramente pela narrativa. Na tradição cristã, principalmente a Divina Comédia, o inferno é representado por um local de sofrimento eterno. As almas enviadas para lá estão condenadas à tortura até o final dos tempos. Durante toda a nossa jornada pela base, encontramos diversas almas condenadas. Amy está sendo mantida viva em um estado de sofrimento contínuo. Robin acredita que está dentro da arca, mas acha estranho não ter mais ninguém por perto. Além de encontrarmos outros robôs que parecem ter perdido toda e qualquer consciência, encontramos também hackers e outros seres que foram geneticamente alterados por UAL, condenados a vagar pela base procurando outros humanos. Condenados que torturam outros condenados. Os desenvolvedores sabiam muito bem o que estavam fazendo, a ponto de colocarem o nome da base como Patos, que em grego também quer dizer sofrimento, mas as coisas não param por aí. A base é dividida em 9 estações, e a jornada de Simon pelas estações o leva cada vez mais fundo no oceano, até o abismo. Apenas chegando na última estação, Simon pode se reconectar à Arca. Essa narrativa é extremamente semelhante a Dante em A Divina Comédia. O inferno de Dante também é dividido em 9 ciclos, e Dante apenas sai após chegar no nível mais fundo. Mas se Patos é o inferno, quem é o regente? Diferente de outros jogos, Soma não tem um verdadeiro antagonista. UAL, a inteligência artificial que toma conta da base, não tem um plano nefasto. Após a queda do meteoro na superfície, UAL compreende que a vida humana está condenada à extinção. A fim de preservar a vida humana a todo custo, ele inicia todo o processo em Patos que acabamos de citar, a transformando em um pesadelo. O UAL atribui o valor da vida a uma representação física, em outras palavras, um corpo. A preservação e quase imortalidade do corpo do indivíduo é seu objetivo final. O UAL falha ao não entender as implicações que esse tipo de preservação traria à consciência humana. Falha ao não compreender que a preservação do corpo pode se tornar uma maldição para a alma atormentada em sofrimento. Diferente de UAL, Catherine e a tripulação tinham outros planos para sua sobrevivência. Se eu te contasse que o mundo está para acabar, tudo seria destruído e algumas pessoas pudessem escapar entrando em uma arca que iria então parar sobre o mundo aniquilado. De qual dessas arcas eu estou falando? Ao contrário do plano de UAL, o projeto Arca foi desenvolvido para preservar a mente humana em uma utopia virtual. A Arca se torna a última esperança não só da humanidade, mas sim de Simon e Catherine. A única esperança de fugirem do inferno e chegarem ao paraíso.
de abandonarem o sofrimento do mundo físico e elevarem sua alma aos céus. Simon finalmente chega na Arca. A vida e a morte podem ser representadas como dois lados da mesma moeda. Uma espécie de jogo onde você é abençoado a continuar jogando ou onde você é condenado a parar. Em momentos cruciais da vida, nós jogamos essa moeda e ela geralmente cai do lado da vida, até que eventualmente a moeda cai do outro lado. O Simon que controlamos jogou essa moeda 2 vezes, mas em vez de apostar a sua vida mortal, ele apostou na possibilidade de continuar avançando até o paraíso conhecido como Arca, a primeira em Toronto e a segunda em Omicron. Para ficar mais claro, sempre que sua mente era copiada, ele tinha 50% de chances de acordar em outro corpo e 50% de chances de permanecer no corpo que estava. Porém, quando Simon lança a Arca e termina o processo de escaneamento cerebral, ele encara a mais dura realidade de que, dessa vez, a moeda caiu do lado errado. Ele foi condenado assim como os outros, e apenas o Simon que vemos nos pós-créditos alcançou o paraíso. A imortalidade pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição, assim como a vida e a morte, o que nos espera quando essa moeda finalmente cair do lado errado. Após esse vídeo, eu fortemente incentivo a quem nunca jogou esse jogo que dê uma chance, mesmo depois de conhecerem a história. Existem muitas partes desse jogo que eu não cobri e que apenas elas já dariam um vídeo inteiro. Além disso, é completamente diferente quando você experimenta esses momentos dentro do jogo. Este é o primeiro vídeo deste canal e eu vou trazer mais análises e explicações neste estilo de jogos e outras mídias. Se gostaram do vídeo, deixem o like e se inscrevam no canal para receberem as notificações quando o próximo vídeo sair. Deixem nos comentários qual ponto acharam mais interessante e sugestões de outros jogos para que eu possa trazer no canal. Obrigado pela força e vejo vocês na próxima.